Chicócoras, segunda temporada. A gente não combinou. A gente não combinou. Começando, gente. Eu, Fabiana Garcia. Eu, Bianca Rocha. Nós trouxemos hoje para começar, para inaugurar. E primeiro, que a gente está em estúdio novo. Estamos Não, Quem está ouvindo tá sabendo. Com certeza tá sabendo do estúdio novo. Gente, a gente vai depois apresentar esse estúdio, porque, olha... É lindo. E aí, pra gente começar, a gente resolveu trazer uma convidada. Que assim, pra estourar a boca do balão, né? Segunda temporada, primeiro episódio, tinha que ser alguém do balacobaco. Tinha que ser alguém que abala as estruturas. E a gente trouxe até um telefone para ela poder fazer queixa. Hoje ela veio com tudo. Com vocês, Mariana Chagas. Dispensa apresentações. E ó, não é fácil trazer essa mulher aqui. Eu sou uma mulher difícil. Difícil? Difícil, ocupada. Mas pro dia 1 precisava ter ascendente leão. Tem até camarim com o nome dela, gente. Eu estou insuportável, gente. Estrelas. Estrelas do mar. Que isso? Eu não vi essa parte. Toalhas. Toalhas brancas. Não, ela exigiu... Você pediu trompetes na chegada. Gente, na hora que eu cheguei, ele fez... Ela pediu toalhas brancas, ela pediu frutas frescas e nós providenciamos apenas vinho. Só vinho. Foi bom. Tá bom. Foi ótimo. Chega. E o que nós vamos... Hoje, assim, a gente veio conversar um pouco, né? Voltando aqui as nossas gravações. Eu tava muita saudade de gravar do lado da minha amiga. Muita saudade. Nem sei se eu sei fazer ainda isso aqui. Não sei gente, também. Mas vamos lá. Então, a gente escolheu esse assunto, assim, pra gente voltar, né? De falar sobre as parteiras. Uau! Acho uma honra a gente vir participar Exatamente. desse primeiro episódio e que o primeiro episódio tenha esse tema incrível, porque... Exatamente. Né? E sabe por quê? Porque o Brasil precisa de parteiras. E a gente vai falar por quê. Então, eu vou explicar uma coisa, que começar aqui, eu não sou parteira, sabe? Eu sou obstetra, mas eu trabalho aqui junto com parteiras. Você não é nominal, mas nominal. você é funcional, parteira. Sou funcional também. Mas eu primeiro preciso dar um depoimento do quanto a minha vida mudou quando uma parteira entrou na minha vida. Meu Deus do céu, Eu preciso falar isso, porque... hoje o que eu que eu vejo? Foi outra depois. Tá bom, eu tô considerando. Não foi não, você. fui eu. Eu tô considerando Tá você. bom. Acalme-se. Tá bom. O que eu quero falar é assim, hoje, então, as pessoas já conhecem mais parteira, já é uma coisa que está ficando um pouco mais familiar aí no meio obstétrico, mas o que eu vejo ainda são muitos obstetras dizendo que tem parteira, mas não dando assim o legítimo aval para as parteiras, não dando espaço para as parteiras elas realmente fazer o que elas sabem fazer. Limitando, né? Limitando as parteiras, mas só para dizer que tem a parteira. Comecei fazendo... Arrasou. Né, comecei um pouco Arrasou. demais. Algumas pacientes passaram comigo há pouco tempo e aí eu quero colapsar. Eita, não estava esperando. Colapsa. Quando eu escuto que existem equipes que falam para paciente passar no pré-natal com a enfermeira ou com a obstetriz para falar sobre amamentação e enxoval. Eu quero morrer. Isso eu quando nunca pedem. Isso, eu só nunca ouvi. Já aconteceu comigo algumas vezes das pacientes relatarem que estavam com outras equipes, ou no primeiro parto, ou nesse mesmo pré-natal, e que os médicos falam, passa com a enfermeira, vai falar sobre amamentação, sobre enxoval, preparo É isso que é da mala da maternidade. Mas isso é um grande desperdício. quando no pré-natal inclui alguma consulta, porque tem uns que não inclui. Então, Fala que tem. a paciente vai conhecer a parteira na hora do parto. No dia vai lá a enfermeira. Né? Vai lá. Porque não tem vínculo nenhum, né? Que não tem vínculo então, assim...
Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar. Quando Por tem, quê? né, gente? Quando a gente já tem. tá falando Porque, de uma gente, minoria, assim, né? quando a gente fala, isso é uma coisa que eu já conversei com a Bianca, até assim, que a gente fala parteira, né? Remete a uma coisa antiga, parece que a parteira é uma coisa antiga, né? Mas Ainda existe isso? Eu ouço muito isso. Ainda existe eu falo, as parteiras? eu sou parteira. Ainda existe Não, as isso? pessoas falam, o quê? Em que tribo você se formou, né? Tipo... De que barco você saiu, né? Tipo isso. E aí, primeiro, assim, só esclarecer que parteira é uma função que tem duas profissionais, né? Tem dois tipos, acho que é isso, né? De profissionais que exercem essa função, que é a enfermeira obstetra, Mariana Chagas, por exemplo, e a obstetriz, que é a Bianca. Elas têm formações diferentes, mas no dia a dia, na hora do parto, elas têm assim, as mesmas competências e são muito competentes. Temos o mesmo conselho, somos respaldadas pelas mesmas leis de atuação. E é maravilhoso a gente ter essas duas funções, né, lá na clínica. Eu fico muito orgulhosa de ver hoje, pelo menos, né, nos lugares onde eu sei que tem obstetrizes, né? Sim. Porque ainda são poucas obstetrizes no Brasil, né? A minha formação vem da USP, que começou, a primeira turma foi formada em 2005. Então é pouco tempo. É recente. É pouco tempo, era ainda uma turma por ano, uma universidade no Brasil inteiro. Então, são poucas obstetrizes. Mas eu fico muito feliz de ver, porque nos lugares onde as meninas estão atuando, né, onde as obstetrizes já trabalham, elas já têm um bom relacionamento com a enfermagem. E né? é importante falar isso, Bi, de falar que não foi fácil. Não. Né? Houve muita luta, porque existe uma reserva de mercado que é ignorante. O que é isso, Mari? Uma reserva de mercado ignorante? Porque as pessoas acabam disputando lugar e aí entra a disputa de ego, mas disputa por emprego e querendo limitar outras profissões. Eu acho que tanto a enfermagem obstétrica quanto as obstetrizes e os médicos obstetras, a gente precisa atender de forma multidisciplinar. Que a gente se integre, que a gente some. A partir do momento que você disputa uma atuação, todos os profissionais perdem, os pacientes perdem. E aí a assistência não é igual. Então, a gente tem muito que aprender com as obstetrizes com a enfermagem obstétrica, os médicos obstetras também com as obstetrizes e as enfermeiras obstetras, e os neonatologistas também. Então, assim, a gente precisa aprender a se integrar e não voltar o cuidado somente para o profissional. Voltar o cuidado centrado na paciente, em quem a gente está assistindo, e se complementar. Porque quanto mais a gente disputa e a gente... cargos e funções, mas a gente perde nossas forças. Né? Quando o curso surgiu, ele surgiu exatamente porque se enxergou a necessidade de ter mais parteiras no Brasil. Não é, as enfermeiras já não dão conta, não é isso. Tinham poucas enfermeiras obstétricas, né? Poucas enfermeiras atuando nos centros de parto, nas UBSs, nas maternidades, e isso de encontro com as taxas altíssimas de cesárea. Então, não foi ocupando uma faixa do mercado que já existia. Era uma faixa do mercado que não tinha profissional. Não tinha, eram poucas as enfermeiras. Então, quando surgiu o curso de obstetrícia para formação de parteiras, foi por essa necessidade do mercado, né? De ter mais parteiras atuando em todas as faixas sociais da obstetrícia. Porque a gente precisa de... Né, se a gente tiver uma parteira ali numa comunidade, o que uma parteira não pode fazer numa comunidade? Sim, as parteiras, elas são educadoras. A gente acaba falando parteiras porque acabam incluindo essas duas profissionais, né? Ainda existem as parteiras da tradição, né? Que eu acho que é importante a gente... reconhecer, né? Validar.
validar que elas têm um ensino diferente. A gente faz a graduação, a pós-graduação e segue as evidências científicas, mas existem lugares que não existem profissionais técnicas. Então, existem graduados, assim, existem os saberes das ancestrais, e aí isso é passado para... de geração em geração, para fazer essa atenção em lugares onde não chegam esses profissionais. Então, é um terceiro, né? Eu acho até que elas têm uma formação, é um tipo de formação técnica, né, num outro saber, Sim, outro o Ministério da conhecimento Saúde baseado, né, num saber empírico ali do que, como diz a palavra, né, de tradição, né? Então é passado de uma parteira para outra, tem essa formação, mas é um outro saber, não é como o nosso. Sim. Né? E por que começaram a ter essas recomendações de novas graduações dentro do nosso país e recomendação da presença da parteira no cenário obstétrico, né? Porque foi comprovado, segundo alguns países de primeiro mundo, como Irlanda, Holanda, que a atuação das parteiras, eu vou falar assim porque já inclui as nossas duas formações, que a atuação das parteiras diminui as chances de mortalidade neonatal, de aborto antes de 24 semanas, de mortalidade materna, de usos excessivos de intervenções durante o parto. Sabemos que as intervenções são importantes quando elas têm indicações. Porém, quando elas são usadas de maneira rotineira, ela acaba acarretando maiores riscos. E a cultura do nosso país agora em 2023, né, ainda infelizmente, de um cuidado centrado no médico, onde vê o corpo dessa pessoa que está parindo como defeituoso, como incapaz, que precisa ser controlado, que precisa ser orquestrado. E é uma assistência voltada no médico profissional. Uhum. O que a gente quer mostrar é que essa atenção, essa assistência precisa ser voltada para quem está parindo. E as parteiras têm essa formação de olhar para essa pessoa que está parindo, entender que é algo fisiológico, porém, também temos formação para reconhecer quando algo não está evoluindo bem. E até para atuar também. E atuar em emergências, em urgências, sim, em conjunto com o médico. Também assim, em alto risco, uma coisa, né, que vocês estão falando, assim, que diminui a presença da parteira em sala de parto, nesse trabalho conjunto, diminui muito o número de cesarianas. Para quem tem interesse em diminuir o número de cesarianas, né? A pessoa tem que ter interesse, né? Óbvio. Mas sinceramente, eu não sei como você, colega obstetra, quer diminuir os seus números de cesarianas, se quer realmente, sem a presença de uma parteira. Eu não sei como faz isso. Né? Como é que faz? Não faz. Não faz. Não faz. E por quê? Por que a presença... Não estou falando mal de médico, gente. Veja bem que eu sou médica, não obstetra. Mas, assim, o que eu vejo? A gente, como médico, a gente tem um olhar que é muito o olhar da patologia, o olhar daquilo que está errado, do olhar... E é um olhar que ele é importante, mas é um olhar viciado. Ele é viciado, né? Você vê problema em tudo, né? E quando você está trabalhando com uma parteira, não é que você vai deixar a sua atenção, você não vai deixar de ter o seu cuidado, mas você vai acrescentar um olhar fisiológico naquilo. Então, isso que a Mari estava falando, vai centrar na mulher, o que está acontecendo com aquela mulher. E não só o que está acontecendo do ponto de vista técnico, fisiológico, né, tudo isso a gente cuida, mas o que essa mulher quer. Né? O que essa pessoa quer? Né? Ela quer ali você ditando, né, tudo o que ela tem que fazer... e dizendo que o corpo dela, que você falou, que não funciona, que a gente já ouviu, né, Bianca? Isso a gente ouviu mesmo falar, né, que a mulher já dos anos a gente atuais, já ouviu isso a gente ouviu, de né? A gente ouviu. Não Dos acredito. anos atuais, o corpo da mulher, ele está evoluindo. Evoluindo. E aí
porque a gente ouviu de um médico. de um isso. médico, porque Evoluindo para o parto médico normal, falando né? para o marido da gestante, da paciente que estava lá pronta para uma cesárea. Ele falando, hoje mesmo assim, as mulheres não caminham mais, elas não se exercitam, elas não ficam mais de cócoras. Então, para parir, você precisa ficar de cócoras. Então, não Ou seja, existe é isso. um corpo que perdeu a sua capacidade de parir. E o seu quadril tá menor. Isso então... é repetido várias vezes entre os profissionais médicos. E muitos deles acreditam, Eu tenho de certeza. fato. Eu ia Eles falar não isso. falam, vários deles não falam isso de maldade. Teve um diretor do hospital que eu trabalhei, que ele falava que, por conta da miscigenação, as mulheres foram incapacitadas de parir, que é por isso que a gente não paria. Pois é. Não, se você não deixa a paciente... Mas peraí, eu queria entender um pouco assim. Miscigenou. Miscigenou. Mas qual mistura que foi que não sabia parir? era o Porque processo? agora aí você põe o índio com a É. europeia. Mas as duas parem, né? Qual Todo é? mundo pare. Pois e aí vai Menos a entrando, né, os brasileira. argumentos da bacia defeituosa, do bebê que não passa, do útero que não dilata, Da mulher que é pequena. a mulher que não entra em trabalho de parto, tudo defeito, tudo defeito. Por quê? Porque não sabe manejar o fisiológico, não estudou o fisiológico, não dá espaço para Às vezes o até estudou, fisiológico. mas não tem prática. Não estudou. Não tem prática. Eu li não. um artigo do Ministério da Saúde, uma recomendação, e aí tinha uma fala que era muito legal, que eu fiquei refletindo sobre, né? Primeiro fala que a nossa cultura obstétrica é hospitalocêntrica, né? Então, é focada no médico e nos hospital. defeitos, no hospital, menos na mulher. A mulher é simplesmente um instrumento daquele trabalho. E a segunda é o seguinte: se você quer oferecer uma assistência de qualidade, você precisa unir esses dois profissionais. O médico, que ele vai ter uma visão para a resolução de uma patologia, de uma urgência, de uma emergência. E a enfermeira, que é a profissional capacitada e formada para também conduzir os partos fisiológicos. Se você coloca um parto fisiológico sem a profissional melhor capacitada para aquilo, não vai ser uma assistência de qualidade. E não vai ser fisiológico mais. Você vai acabar com aquele fisiológico. Então, você começa a acreditar que ninguém é capaz de parir porque você não dá o tempo. Principalmente, eu acho que o tempo é o problema. Você né? não dá a assistência tempo. necessária. E parto normal, ninguém para em 40 minutos. As pessoas precisam de tempo, de respeito. Quem está parindo precisa se sentir segura como qualquer outro animal na Isso terra. a gente está falando de uma mulher, de uma gestação que não tem nenhum risco, que não tem nenhuma intercorrência, uma mulher que Um não tem pré-natal nada, de já é risco difícil. habitual, né? Agora, imagina, coloca aí uma mulher que tem um líquido aumentado. Uma pressão Não estou uma nem pressão falando de alta. pressão alta, estou falando aumentou o líquido. Um bebê que é um pouquinho maior. Pronto, ele já aí esgotou mesmo, né, o tipo de conduta que ele pode ter em relação ao parto normal. E acho que também, além do médico ter ali uma formação muito voltada, né, para intervenção, o tipo de intervenção que ele tem é uma intervenção que não é natural. Né? Qual é o tipo de intervenção que Sim, você pensaria entendi. em corrigir um parto? A parteira sempre vai usar de manobras mais naturais, mais fisiológicas, né? É, Que o médico contribuem conhece a ainda pra- ocitocina e romper O a que o bolsa. médico tem, né? Por mais que ele queira manejar aquele parto, quando ele tem que manejar, o que ele tem de recurso ali que ele está habituado? Né? A condutas mais intervencionistas, né? Então, Sim. isso também. Eu acho que quando Não estamos você... falando mal dos médicos, certo? Gente, a gente até tem sócios que são médicos. A gente até trabalha com eles. E a gente gosta. A gente até finge que gosta. Não, a gente precisa. Paulo, Chama o Paulo. Paulo. Pera, Olha vamos só. liga. Liga. Vai. Ô, Paulo, como é que era aquele assunto mesmo que a gente ia acabar a sociedade? Era. Olha isso! Era isso. Eles não Funcionou vivem sem a bem, é gente. hoje mesmo, tá? Funcionou. Tá bom. Eu só tô vendo ele virando A gente nem sozinho, precisou assim. fazer nada. A gente precisa levar em consideração, por exemplo, e aí eu acho que é importante a gente levantar alguns exemplos para as pessoas conseguirem se aproximar
do que acontece dentro dos hospitais e dentro dos partos, né? Por exemplo, a Fabi falou que conhece romper bolsa, que foram ensinados a romper bolsa, colocar ocitocina e tal. E qualquer conduta, qualquer frase é uma intervenção. É verdade. Qualquer coisa é uma intervenção. Sim. Ir para o hospital é uma intervenção. O olhar. Mas chegar na casa da mulher também é uma intervenção. A paciente, quando ela está em fase ativa do trabalho de parto, ela vai entender mais o não verbal, o clima, do que o verbal. Muitas vezes ela não vai entender uma frase longa. Né? Você sim. Agora, é impressionante que nas faculdades e nas residências nunca ninguém ensinou isso. É verdade. Isso foi falado em alguma aula para Não, você? porque a gente aprende parto com médicos. Porque a gente não tem uma aula com enfermeiras, a gente não tem isso, né? Então não tem essa integração. É bem que você disse no começo, tem uma disputa. Imagina que o médico vai ter. A única aula com enfermeira que eu tive, vou te contar agora. Vai revelar. Vou revelar. A única aula com enfermagem que eu tive era de escovação de mãos. Foi a única aula que eu tive. Olha o desperdício, né? Desperdício, né? Como ela ensinava, a enfermeira que ensina a escovar a mão. Essa CIH. Só isso que eu aprendi. Gente, é surreal. Se a gente levar em consideração que existe uma sequência de hormônios que vão funcionando ali para essa mulher conseguir parir, né? E em nenhum momento, numa graduação, numa especialização, você leva em consideração esse emocional, e emoção e hormônio tem tudo a ver, você está perdendo, cara, na sua assistência. Perdendo muito. E eu só consegui, assim, realmente largar e relaxar, porque você precisa relaxar, porque a gente aprende uma medicina que ela é dura, né? Ela não é relaxada, né? E, assim, quando você tem... Vou dar uma dica, gente. Quando você trabalha com uma parteira, você relaxa. É uma coisa que você relaxa, você vê assim, gente... E aí a gente fica duro. Adoro. Não, brincadeira. Não, e assim, eu até vou dar um exemplo de um parto que a gente acompanhou faz pouco tempo, de uma mulher que ela teve 2 cesáreas anteriores, e ela teve 2 cesáreas que não tiveram indicações assim bem precisas, assim, ela não sabia exatamente se era, se não era, mas ela queria tentar esse parto normal, e ela procurou a gente para isso. E assim, felizmente ela conseguiu, né, ela conseguiu o parto que ela sonhava e tal. E no outro dia eu fui passar a visita e o marido me olhou assim e falou assim, doutora, mas do jeito que ela foi atendida e do jeito que vocês atenderam ela jamais teria tido um parto normal. Né? Era uma coisa muito assim, o parto dela. Ela ficou no hospital, daí uma hora a médica avaliou, você está assim, você está assado. Pronto, acabou. Vocês estavam lá, vocês conversavam, vocês brincavam, vocês entendiam, vocês se importavam com ela, você sentava no chão, né? E eu nem lembro se eu sentei O ego acaba com tudo, né? E quando você consegue abrir mão disso, desse ego, de não sei o quê... Eu acho que é uma frieza, e é tão gostoso, né? Trabalhar assim, né? Até você se sente mais recompensada, né? Naquela função, que é o que você postou essa semana, alguma coisa como assim, pode, né? Como pode alguém fazer parte, ter o privilégio de fazer parte de um momento como esse, né? Pensa, que momento é esse na vida de uma pessoa? E atender de forma protocolar, você não consegue se aproximar de quem você atendeu, conhecer. Como você não atende com o coração? Não vai ter caso para contar. Se você faz, sei lá, 5 cesáreas no dia e atende todo mundo. Oi, tudo bem? Vocês nem sabem quem você fez. Você não sabe a história daquele casal. Você não sabe... você não vai se divertir. Aquele casal não vai se sentir à vontade para brincar, para conversar. A experiência. É um clima tão diferente. E a gente muito sabe diferente. que a obstetrícia, ela não é só um útero contraindo e dilatando e um bebê saindo. Tem essa sensação de uma contração, ela é carregada de um mundo e uma história e uma vida. E quando você não se abre para isso, a hora que vem ali o parto, você vai estar lidando com o quê? Uhum. Como você vai lidar com essa história toda que está ali atrás, se você só olhar o útero? Você lida como um problema e faz uma cesárea. Assim. É. Porque a gente acaba assim, quando a gente... Às vezes, assim, a gente está num parto, né? E aí
tá lá, tá no momento... Porque a gente avalia muito o momento emocional do parto, né? Que eu acho que isso É a base. Isso é importantíssimo. E aí, às vezes, assim, eu olho para a Bianca, e aí, Bianca, como é que tá? Assim, a Bianca só me olha assim, a hora da barganha. Eu já sei o que é. É a hora disso. É a hora daquilo. E eu já sei o que é, onde ela tá, como tá. Então, você vai aprendendo. E isso é uma coisa que a gente aprende mesmo com as parteiras. Ó, gente, a gente aprende com as parteiras. Tem que... Falar em aprender com as parteiras, uma outra diferença que eu percebo muito de mulheres que vêm de uma assistência sem parteira, estava lá só com o médico, é a desinformação, infelizmente. Ai, ótimo porque você ter falado. a parteira não é só para o dia do parto. Né? Sim. A parteira ela vai cuidar do pré-natal. Ela faz parte de um pré-natal e de um pré-natal, de uma educação, de um entendimento do fisiológico. Ela é educadora. Que por mais que o médico saiba de tudo aquilo e queira falar para o paciente dele, não dá tempo, ele não consegue. Quando tem uma parteira, essa mulher ela vai entender tanta coisa. E Né? às vezes os pacientes falam assim, eu falo, esse mês você vai passar com a Bianca em consulta. Ah, mas e não vou passar em consulta de pré-natal? Eu falo, não, a Ótimo você consulta ter dela falado. é uma consulta de pré-natal. É importante a gente salientar que as pessoas não sabem, porque a gente já faz uma assistência que é fora da realidade do nosso país, né? Sim. Então, quais são as funções de uma parteira? A parteira ela tem capacidade técnica, ela é formada para fazer pré-natal, para acompanhar parto, para acompanhar, fazer acompanhamento de pós-parto e do bebê também. Até 28 dias. De recém-nascido, fazer orientação e acompanhamento e consulta de contracepção. A gente é formada como profissionais educadoras, então a gente consegue fazer uma educação pré-natal. Existem vários programas de assistência educacionais de pré-natal, de contracepção, de orientação para o bebê, de amamentação. Então, assim, quando o médico ele atua e consegue aproveitar essa assistência, faz uma assistência de qualidade, ou a enfermeira, você não deixa de fazer pré-natal. Você vai revezar essas consultas. Você vai passar uma consulta com o médico, vai passar com a enfermeira obstetra. Em todas as consultas vão ser avaliados exames, vai fazer exame físico, vai coletar histórico, vai conversar e vai orientar. E vai reavaliar risco pré-natal, sempre, né? Cada consulta você faz a estratificação de risco, se ela continua... E a parteira faz também, assim como o médico faz. Sim. Né? As pessoas não sabem disso, Não né? sabem. Elas sabem que coisa assim, que não, isso aqui é só médico. Não, tem gente que chega na consulta, né? E fala, aí você fala, poderia me passar o cartão de pré-natal? Aí, Nem Não trouxe. trouxe. eu não trouxe. Não, mas assim, eu tô com umas dúvidas. Se vira! Se vira do pra fazer a enxoval. consulta aí, ó. Do enxoval. Não, eu fiz o exame, mas eu não trouxe. Geralmente são pacientes que acabaram de chegar na assistência, Sim, então elas ainda não entendem, né? A mesma consulta você não precisa passar maiores quantidades De consultas. Mas- Uma consulta que você faria só com o médico da obstetrícia tradicional, você vai revezar com a As parteira. pacientes passam quantas consultas com você, em média? Elas geralmente passam a partir de 28 semanas. Tem algumas pacientes que já estão vindo com 20, 22, 24. Às vezes, quando tem muita dúvida, né? Essa semana eu estava pensando nisso, gente. Essas consultas podiam começar um pouco mais cedo. A gente está começando Nós a vamos fazer ter que mais discutir, cedo. anota aí. Eu pensei... Alô? Mais Tati. consulta da parteira, tá bom. A Tati, anota aí. Tati, põe aí no meu programa de pré-natal. Eu acho muito legal, porque você já começa a fazer essa educação e Vínculo também, né? vínculo desde cedo. A gente precisa entender que a gente está numa realidade onde as pessoas só escutaram tragédia sobre parto. E, às vezes, uma gestação só já é pouco tempo. Então, você verdade. tem que educar a cada consulta. E nem sempre ela chega cedinho, né? Sim, a maioria chega... Várias chegam no chegam, final. é. Agora, eu vou falar uma coisa muito importante. Qual é a câmera? Qual é a câmera? Aquela ali. Taranana. Fala. Avisa. Se você está no Ah, o microfone aqui, essa maluca! peraí.
Se você está assistindo o nosso vídeo, ouvindo o nosso podcast, está no pré-natal, onde só olham seus exames, mandam você fazer e olham o resultado, cara, você não sabe o que você está perdendo. A experiência e o nível de assistência que você está perdendo. Saiba das suas oportunidades e mude o quanto antes. Obrigada. Isso aí. Gente, essa é a segurança do parto, né? A segurança do parto, ela começa no pré-natal. Eu sempre falo isso. Você acha que a segurança do parto é no dia do parto? Não. A segurança do parto, ela é muito mais cuidada durante o pré-natal do que no próprio dia. Claro que ali ter um para um, ter uma parteira olhando para paciente ali o tempo todo, vendo se ela está curada, descurada, se está sangrando ou não, é importante? É. Mas para reduzir esse tipo de situação, é no pré-natal. É no pré-natal. Não, e aí você falou em segurança, uma coisa assim, ó. Vou dar um exemplo, né? Porque a pessoa acha assim, não, então a outra equipe é que ela tem 2 médicos, é muito mais segura, né? Se tem 2 médicos, é muito mais seguro. Mas olha só, o exemplo, voltando a esse exemplo de essa paciente que teve 2 cesarianas. Ninguém conta para quando ela vai fazer uma 3ª cesariana que quanto maior o número de cirurgias, de intervenções nesse útero, maior a chance de atingir uma bexiga durante a cirurgia, maior chance de hemorragia, maior chance de infecção. Então, são cirurgias que são mais difíceis. A gente não consegue engravidar. Gente, você não fez 2 cesáreas e botou um zíper e a 3ª é só abrir. Não é assim. Então, quando você fala que a parteira traz mais segurança, imagina, você está lá no parto, aquele parto que está meio enrolado, que a posição do bebê não é a mais favorável, você discute isso com a parteira e fala, olha, tá assim, assim, e ela propõe, vamos fazer o exercício tal, e aí esse bebê acaba ficando numa posição mais favorável. Se você diminui todos esses riscos de uma 3ª cirurgia nessa mulher, né? Diminui muito a chance de hemorragia, tá, gente? Diminui. É verdade aderência. Isso. Chance de aderência, chances de infecções, chance de endometriose. Então, você está diminuindo, você está gerando segurança. Por quê? Porque com manobras que às vezes são simples, difíceis de fazer às vezes para a mulher, né? Mas manobras simples que vão evitar uma cirurgia e que vão trazer um parto mais seguro. E sabe o que é legal? Para pensar. Às vezes a intervenção é simplesmente a gente sair da sala e não fazer nada com aquela mulher. Nossa, várias vezes. E tem que saber que hora que você sai, né? Isso sair da sala e deixar aquele casal sozinho. A intervenção é essa. Então, eles passaram as contrações. Atuar, né? Ela está com medo, ela está tensa, ela precisa se adaptar ali ao local para poder liberar mais ocitocina. Entendeu? Quando que te falaram isso na residência, Fabi? Agora, se você tem 2 médicos... Não vão falar nunca disso. Ninguém vai pensar nisso. nisso. Não se espera, né? Não se confia na natureza. Que aquilo foi feito para funcionar. Que a natureza faz, né? E que aquilo foi feito para funcionar, né? Então, eu vejo sempre a segurança na minha atuação. E não em, se eu interferir menos, vai fluir melhor. Uhum. A gente sempre tem esse olhar, né? Peraí, não, vamos tentar segurar de intervir? Vamos tentar segurar de levar ela para o hospital muito cedo, porque lá ela vai estar mais exposta a intervenções? Né? É sempre esse nosso olhar, né? Sim. Vamos tentar segurar, deixa a natureza, confia. E esse é um grande exercício também para nós parteiras. Por quê? O meio é desumanizado. Contaminante. O sistema é desumanizado. E isso interfere, sim, na nossa atuação. Quando eu estava me formando nos estágios, eu fui muito privilegiada porque... e eu tenho que enaltecer mesmo o curso de obstetrícia da USP, porque ele veio do movimento de humanização, então ele já veio com uma formação... Com esse propósito de humanizar a atenção, a assistência da obstetrícia no Brasil. Mas eu lembro que, lidando com a assistência de parteiras no meu estágio, tinha muita violência, tinha muita intervenção das parteiras. Né? Então, eu acho que a gente também tem que... não dá só para meter o pau no médico. Concordo. As parteiras, a formação de parteiras no Brasil hoje, em geral, também precisa se humanizar. A gente precisa lembrar a nossa essência. A partir do momento que a gente começa a trabalhar como os médicos, a gente perde a nossa essência, a gente perde o nosso porquê,
e a gente perde a segurança da nossa assistência. Exatamente. A gente Exatamente. perde a nossa referência. Né? Mas ainda mais se o médico quer trabalhar com você só para dizer que ele está, né, na moda, que na se moda, trabalha da com onda. na onda que Sim, se trabalha com sim. parteira. Se você pensar, assim, existem estudos que mostram que além de você melhorar a segurança no parto, diminuir mortalidade e tal, você também aumenta a satisfação no parto, porque ela se sente capaz, porque ela Exatamente. se sente potente naquela função, com o corpo funcionando e tal. Se você pensar que não é raro a gente escutar que no pré-natal, a cada consulta, aquela mulher foi tocada falando que o colo estava fechado. Ela teve que ficar numa posição e aí repetindo que o colo estava fechado. E aí ela começa a se questionar da dilatação. Estou dando um exemplo, né? Ou seja, a mulher que estava tranquila por uma intervenção, por um exame, que você fica repetindo a cada consulta. Desnecessário. Totalmente desnecessário. Que você fica repetindo que não tem dilatação. Você provocou ali um medo. E desse medo já vem uma avalanche. Ou seja, gente, assistência obstétrica não é igual às outras áreas que você tem uma doença, na grande maioria das vezes, e leva a sexualidade dessa mulher precisa ser levada em conta, o emocional precisa ser levado em conta, né? Existem vários exemplos, né, que a gente pode usar e que é comum. E tem um dado que no Brasil 70% das mulheres iniciam o pré-natal querendo um parto normal. E 70% das mulheres finalizam o pré-natal querendo uma cesárea. Ou seja, o que aconteceu? O que aconteceu nesse início? Elas até chegam ali falando, eu acho que parto normal. E o que acontece? Né? Que desinformação é essa? Que medo é esse? Né? Tanta coisa tem ainda assim, é muito... essa prática, que não é só uma prática técnica, nada, mas essa prática que eu acho que é um terrorismo, né, que fazem com a mulher, né, de falar... Tem várias frases, né, que é isso que a Mari... Cada consulta que você vai, o que estão te falando, o que estão fazendo. Então, desde falar para você que... que você vai pedir anestesia na primeira dor, na primeira contração. Isso é super comum. Você quer um parto sem anestesia? Então você vai pedir na primeira dor, eu já tenho certeza. E qual é o problema se pedir na primeira dor? Porque eu tenho vários pacientes que trazem isso. E qual é o problema se pedir? Não tem problema nenhum. Mas o efeito dessa fala... Essa fala... o efeito dela nessa mulher... Exatamente. Poderia ser muito diferente, né? Então, sim. será vai que fazer você vai... ultrassom e fala, nossa, mas esse bebê tá grande. É uma ameaça constante. É um tempo inteiro. Você precisa vencer muita coisa para você conseguir parir. Sendo que hoje muitas mulheres já são filhas, né? De outra mulher que passou por uma cesariana. Ou violência obstétrica. Então, se ela não escutou que a mãe foi incapaz de parir, ela escutou que parto é a coisa mais horrorosa do mundo. Sim. Né? E por que é horrorosa? Muitas mulheres que chegam trazem a história da mãe, né? E isso é uma coisa que eu acho, assim, agora que a gente tocou nesse assunto, extremamente importante. Como foram os partos da sua mãe? Porque mesmo que a pessoa ache assim, mas aquilo foi da minha mãe, né? É uma coisa que ela trouxe. Vai trazendo, vai reverberando. Sim. Ela já faz essa ligação. Se minha mãe foi incapaz, eu também vou ser, né? Existe uma dúvida, né? Se não tenho esse histórico ali na minha genética, será que eu sou capaz? Não tem esse histórico na minha genética. Pode ser que eu também não tenha. Então, olha quanta coisa no pré-natal que a gente precisa ver. O que vocês veem de dificuldade na atuação das parteiras nos dias de hoje? Muitas. A gente tem dificuldade na aceitação, principalmente na rede privada. Por quê? Porque não são todos os laboratórios que aceitam o nosso pedido de exames. Os nossos pedidos de exames. Eu ia perguntar com isso, carimbo da enfermeira. Nos hospitais privados, as enfermeiras não podem ser a líder da condução naquele parto de risco habitual, que a gente tem informação e nós somos respaldados em várias leis para isso. Então, na área privada, a gente encontra todas essas dificuldades, né?
E muitos gestores justificam falando que é o alto custo. E, na verdade, se você parar para refletir que se você tem um parto mais seguro e fisiológico, você também diminui as chances desse... E os artigos falam isso. Você diminui as chances de uso de UTI neonatal e UTI... Que já diminui muito o custo, né? Materna, né? A gente também tem uma cultura onde a gente precisa, na primeira consulta, falar sobre a nossa função, porque ninguém conhece. Então, a população ainda tem insegurança porque é algo diferente. Isso é muito importante, né? Essa insegurança que as pessoas têm. A gente está aqui fazendo um podcast para falar sobre a nossa função, porque a maioria das pessoas não sabem. Dentro do nosso contexto histórico, há muitos anos, quem acompanha parto são os médicos somente. Se uma mulher chega numa assistência em que não tem parteira e ela fala assim, como assim não tem parteira? Eu quero ter parteira. Né? Tudo muda. É aí que o mundo muda, quando vem a demanda da própria sociedade. Então, eu acho que esse também é uma grande dificuldade, porque o nosso trabalho ainda não é difundido na assistência obstétrica, então as mulheres não demandam pela assistência de uma parteira. Isso está começando a acontecer, Sim. né? Porque você vê, tanto eu quanto a Bianca, a gente recebe vários pedidos, tanto na clínica quanto na rede social. Estou com médico tal, mas não tem enfermeira obstetra ou obstetriz. Gente, se o médico já não tem uma dupla que é enfermeira obstetra ou obstetriz, entenda que com esse tipo de assistência você terá menos chances de parir fisiologicamente com respeito. Não é porque ele é incapaz ou ele é ruim. E lembrar que o respeito não é respeitar você, tratar você bem. Isso é básico, né? Porque as pessoas do ser acham humano. Básico do ser humano, não é dizer por favor e muito obrigado. Não é isso. Tá, Sim. gente? A nossa assistência obstétrica hoje ela é defeituosa. Então, junto com isso, por exemplo, há pouco tempo a gente ganhou, né? A gente teve o direito de ter as notas das nossas consultas para reembolso no plano de saúde. Mas foi agora, né? E que a enfermeira obstetra vai poder fazer o pré-natal na rede privada. Cara, vários médicos, se movimentaram contra, falando que era mais arriscado, que não tem... Sendo que os estudos não mostram isso. Não, e ainda o convênio muitas vezes ainda pede para a gente justificar, para o médico justificar por que ele tem que ter uma consulta com a paciente com a parteira. Agora, se a Organização Mundial de Saúde, que é o topo da pirâmide de quem manda, né, em relação à saúde. Organização Mundial da Saúde. Vem ver o que está acontecendo aqui no nosso país. Isso é tudo Brasil, né? É importante lembrar que Que é aqui no Brasil, porque Brasil. se você vai ver em países onde tem menores índices de mortalidade materna e infantil, neonatal, infantil, né? prematuro, já é normal você engravidar e você vai direto para a enfermeira obstetra As e obstetriz. mulheres nem veem o médico, a cara do Não, médico. você vai ver o médico se a sua gestação tiver uma doença, tiver um risco. Se você se torna alto risco nesses países, você vai ver o médico. Se não, o pré-natal vai ser com a parteira, o parto vai ser com a parteira. Isso. Tem países que você ainda pode escolher se vai ser domiciliar ou hospitalar ou em casa de parto. Né? Hospitalar, acho que ninguém, dependendo do lugar, não vai cogitar tanto. Mas quando você faz uma movimentação médica falando que é mais arriscado ter com parteiras, você precisa provar por quê. Só que os artigos mostram o contrário. Pois é. Mostram que é mais seguro. O médico não larga o osso. Vamos entender, gente, que não é briga para quem vai fazer essa assistência. A gente precisa se unir para oferecer o melhor para o paciente, para a paciente, para quem está parindo. Não é para quem vai fazer assistência, mas é para mudar a assistência. Exatamente.
É E isso. Mari, deixa assim, a gente vai finalizar aqui. Você tinha falado de alguns estudos, né? Que eu acho que é importante, né? Porque a gente fala estudos, parece, né, um negócio meio na nuvem, Vago. né? Os estudos, né? E você trouxe hoje algumas coisas que a gente Sim, estava discutindo aqui, né? Sim, eu vou passar o link desses 2 estudos. Então, existe uma revisão sistemática com mais de 17 mil mulheres da Cochrane, que fala que a mulher, quando você tem uma assistência com parteiras, você tem maior segurança na assistência. E aí você diminui tudo isso que a gente está falando, né? Mortalidade, riscos, né? episiotomia, cesariana. Você fica mais satisfeita com o parto, porque é um evento biopsicossocial. E tem o do Lancet, que é de 2014, que também faz esse respaldo. A Organização Mundial de Saúde recomenda, o Ministério da Saúde recomenda. Então, não vejo por quê. O que está faltando para a gente mudar esse cenário? O Brasil é campeão em prematuridade, é campeão em cesarianas, é campeão em morbimortalidade. E a gente está fazendo esse trabalho. Então, assim, a gente dá assistência, a gente vem no podcast, a gente vai no Instagram. Por quê? Porque a gente também tem o papel social de mudar e de levar informação para essa pessoa que está aí do outro lado da tela também saber das possibilidades de uma assistência segura, respeitosa. E mais fisiológica E as possível. parteiras estão assim, com o parto humanizado. Não existe parto humanizado sem parteira. Isso aí. Eu também acho. Que lindo! Muito bem representada, né? Então é Esse isso, episódio gente. por Mariana Chagas Ai, gente! falando de parteira, né? Então, gente, é uma coisa só final que eu vou falar, assim, as parteiras, não é uma briga com os médicos, gente, é muito importante entender, Não, né? não. Quando a gente abre mesmo, eu acho que isso em qualquer coisa na vida, assim, né? Mais aqui falando do nosso, né? Nosso nicho aqui, né? Quando você se abre pro outro, para aquilo que o outro tem para te dar, para te ensinar, para você, né, poder somar e poder dar uma Melhorar, assistência, né? melhorar, né? Por que não? Né? Sim. Sim. Aonde foi que a gente aprendeu que não, né? Sim. A gente aprendeu que não. Mas Aprendeu isso. que não, como se só um tipo de profissional fosse responsável por uma Que Acima, né? De por uma engrandece, assistência. né? Não, gente, em todas as áreas e principalmente na obstetrícia, a gente não está falando sobre só o médico obstetra e a obstetriz, a enfermeira obstetra. A gente está falando sobre doulas, psicólogas, fisioterapeutas. Quanto mais um olhar e cada um der o melhor de si dentro da sua profissão, melhor vai ser a assistência. Melhor vai ser essa assistência. Em relação a E tudo. o olhar, principalmente, é para a mulher, né? Então, está todo mundo ali para poder, né, oferecer essa experiência. Sim, chega de briga Então de é isso. ego. Chega, gente. Vamos lá. Muito obrigada, minhas Ah, parteiras obrigada, maravilhosas Mari. aqui. Sim. Eu tenho um privilégio que eu tenho, assim, as melhores parteiras que eu conheço no mundo, perto de mim, assim. E a gente Ô, tem os melhores louco! médicos, A né? Eu gente não tem, sei, né? Para mim exatamente. né? Senão não seria minhas amigas só, você não trabalharia com essa, né? É muito legal a nossa E eu relação. acho que um forma o outro, né? A gente, uma forma a outra, né? Exatamente. Desse O quanto a gente trabalho. aprende também Não é com só os ela médicos. que tá aprendendo com as parteiras, mas o quanto a gente aprende com o olhar deles também, né? Então, isso é só enriquecedor para todo mundo. Sim. Quanto mais liberdade a gente tem de falar, ops, peraí, tá errado. Não tá na hora. Errei, vamos reconhecer, vamos mudar no próximo, vamos fazer melhor. É importante a gente também falar que quando você trabalha com partos e você não tem rotina e você não sabe o que vai acontecer, gente, a gente precisa ter uma cobertura de alguém que dê a mesma assistência, uma assistência de qualidade. Por inúmeras vezes eu precisei do socorro da Bianca e ela estava lá, estendeu a mão para mim. E se estendeu no chão do hospital. Até. Não só estendeu a mão, mas ela estendeu o corpo inteiro. Se matou, caiu no chão. Porque quando você não controla isso, você não pode cogitar a hipótese de deixar essa pessoa que está parindo
na mão. Sozinha. Então, estudem se a equipe de vocês tem backup, né? Vai estar bem representada. Eu não poderia nunca chamar alguém para me representar ali que vai desrespeitar a nossa assistência e vai chegar no dia e vai fazer tudo o contrário do que essa mulher passou no pré-natal. Então, ter uma equipe espelho e ter alguém que eu vou confiar de olhos fechados, que todos os meus pacientes amam. Meu Deus. E eu, então, falar, ó, Mari Chagas tá Te indo. prepara em fevereiro. Não precisa de mais nada. Não, vai dar É tudo maravilhoso, certo. gente. É muito Então bom. é isso, gente. Então, Mariana Chagas no De Cócora, segunda temporada. temporada.